A partir de agora na Showtime. Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a psoríase é uma doença de pele relativamente comum, crônica e não contagiosa. É uma doença cíclica, ou seja, apresenta sintomas que desaparecem e reaparecem periodicamente. Sua causa é desconhecida, mas sabe-se que pode ter causas relacionadas ao sistema imunológico, às interações com o meio ambiente e à suscetibilidade genética. Acredita-se que ela se desenvolva quando os linfócitos T, que são células responsáveis pela defesa do organismo, começam a atacar as células da pele. Inicia-se, então, respostas imunológicas que incluem dilatação dos vasos sanguíneos da pele, produção de glóbulos brancos para combater a infecção, como as células da pele estão sendo atacadas, a produção das mesmas também aumentam, levando a uma rapidez no seu ciclo evolutivo, como consequência, grande produção de escamas devido à imaturidade das células. Este ciclo faz com que ambas as células mortas não consigam ser eliminadas eficientemente, formando manchas espessas e escamosas na pele. Normalmente, esta cadeia só é quebrada com tratamento. É importante ressaltar, a doença não é contagiosa e o contato com pacientes não precisa ser evitado. A psoríase pode ter um impacto significativo na qualidade de vida e na autoestima do paciente, o que pode piorar o quadro. Assim, o acompanhamento psicológico é indicado em alguns casos. Outros fatores que impulsionam a melhora e até o desaparecimento dos sintomas são uma boa alimentação e a prática de atividade física. Nunca interromper o tratamento prescrito sem autorização do médico. Essa atitude pode piorar a psoríase e agravar a situação. Para conhecer mais sobre a doença, eu convidei uma especialista no assunto. Acompanhe a matéria. Alcel, uma empresa a serviço da vida e da saúde. Está começando mais um programa Alcel Pro Saúde, a serviço da vida e da saúde. E hoje eu convidei a doutora Sara Freua, que é dermatologista, expert em psoríase pelo Memorial Hospital Miami, coordenadora do GRAPE, que é um grupo de apoio permanente ao paciente, uma entidade da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Ela é chefe do ambulatório de psoríase da residência médica da Universidade Mogi das Cruzes. Doutora, seja muito bem-vinda ao programa Alcel Pro Saúde. Muito obrigada, fico lisonjeada por essa entrevista. Doutora, o que é a psoríase? A psoríase é uma doença inflamatória, imunomediada, que acomete não só a pele, mas também é uma doença sistêmica. As pessoas se enganam achando que a psoríase se manifesta somente como lesões de pele. Mas sabemos hoje que a psoríase pode aparecer de outras formas, inclusive comprometendo os olhos e as articulações. E nesses casos a doença passa a ter um cunho mais ou menos grave, porque o paciente pode ficar deformado e pode perder a acuidade visual. E a doutora pode citar quais as principais características da psoríase? Claro, as principais características da psoríase são algumas lesões que aparecem na pele, em placas, nós classificamos como placas, avermelhadas e com escamas. Essa é a forma mais comum da psoríase. O paciente apresenta essas lesões na pele e essas lesões podem comprometer todo o corpo. Agora, existem outras formas de psoríase, né? Uma delas seria a uveíte psoriásica, que compromete o olho, e a outra, a artrite psoriásica, que compromete as articulações. E essa doença, ela aparece já de uma forma... Ela aparece com uma lesão menor? Porque eu já li alguma coisa sobre algumas chamadas pápulas. O que seria, doutora?
Então, dependendo do tipo da psoríase, ela pode se manifestar num primeiro momento como pequenas lesões que nós chamamos de pápulas. Essas pápulas podem se juntar, nós chamamos de confluência, e formarem uma placa que seria um conjunto de pápulas formando uma lesão muito maior. Porém, existem pacientes que já manifestam a doença com placas, pula essa etapa das pápulas. E é comum ter essa doença, essa lesão no couro cabeludo? É mais comum? Então, é um outro tipo de psoríase, porque a psoríase ela se classifica em alguns tipos. Nós temos a psoríase do couro cabeludo, a psoríase em placas, que é essa que compromete o corpo, a psoríase gutata, que é essa que se manifesta com pequenas pápulas. Temos também a psoríase ungueal, que aparece nas unhas, e temos também a psoríase palmoplantar. Existe também uma outra forma mais grave de psoríase que compromete o corpo todo, que se chama eritrodérmica. E geralmente essa psoríase aparece depois de uso de medicamento inadequado para o tratamento da doença. Por que a pessoa manifesta essa doença, doutora? Hoje sabemos que a doença é uma doença inflamatória. Então ela é desencadeada quando desencadeia a cascata inflamatória no organismo. E o que desencadeia essa cascata inflamatória? Algumas coisas. Em primeiro lugar, o fumo. Em segundo lugar, o estresse. E outros desencadeantes também podem ocorrer, como, por exemplo, algumas medicações, infecções e traumas no local da pele. Ela pode também ser hereditária, essa doença? Hoje sabemos que a psoríase, além dela ser uma doença inflamatória, ela é imunomediada, ou seja, ela tem um fundo de autoimunidade e ela também tem uma característica de predisposição genética. Nós já conseguimos detectar alguns genes no DNA do paciente que são genes compatíveis com a manifestação da psoríase. E no caso, a doutora disse também que algumas vezes o estresse em que ele pode desencadear essa doença, mas em que nível de estresse isso pode acontecer? Então, o estresse ele não desencadeia diretamente a doença. Ele pode sim piorar a doença. Na verdade, o que desencadeia a doença é a cascata inflamatória. A cascata inflamatória pode ser desencadeada por um estresse. E no caso, deveria ser um estresse exagerado, não é uma coisa banal, não é verdade? Mas o principal é o desencadear da cascata inflamatória, porque tem pessoas que passam por estresse e não vão ter psoríase. Outras pessoas têm uma infecções recorrentes de garganta e não vão ter psoríase. Então, depende tudo do substrato daquela pessoa. Se ela tem uma predisposição genética, se ela tem uma característica de autoimunidade que facilita o desencadear dessa cascata inflamatória, ela pode sim ter a psoríase, mas não só a psoríase. Ela pode ter outras doenças inflamatórias associadas, e essa é a grande preocupação nossa, enquanto médicos, porque essas comorbidades, essas doenças associadas, elas podem realmente comprometer a saúde e a vida do paciente. E, doutora, quais seriam os grupos de risco? Os grupos de risco para a psoríase, primeiro, seriam aqueles pacientes que teriam uma certa predisposição genética. Segundo, aqueles pacientes que se expõem aos fatores que desencadeiam a cascata inflamatória. Agora, o terceiro seria os fatores de risco importantes, que seriam os pacientes que têm outras doenças inflamatórias. Então, vamos dar como exemplo a diabetes. O diabetes é uma doença inflamatória, o diabetes tipo 2, não o tipo 1. Okay. É uma doença inflamatória e o paciente que é portador de diabetes, ele pode sim desencadear qualquer outra doença inflamatória, inclusive a psoríase. Então, nós temos um conjunto de doenças inflamatórias que elas se manifestam da seguinte forma: se uma piora, a outra piora também. Se uma se manifesta, a outra pode se manifestar sim. Então, quais seriam essas doenças, né? Nós teríamos a diabetes, a hipertensão arterial, a obesidade, a esteatose hepática, a gordura no fígado, doenças inflamatórias intestinais, e aqui eu gostaria de citar a doença de Crohn, que é uma doença inflamatória intestinal de cunho
grave, e geralmente o paciente que tem Crohn, ele desencadeia psoríase. Então, e outras doenças inflamatórias, doenças de autoimunidade da tireoide, todas essas doenças, elas fazem parte desse desencadear da cascata inflamatória. Só que num determinado momento, dependendo da quantidade de substâncias que são liberadas nessa cascata, o paciente vai desencadear ou a psoríase, ou o diabetes, ou a hipertensão, ou a obesidade, ou todas, ou duas, ou três. Então, o que é importante para nós, enquanto médicos, e para o paciente, é nós detectarmos se ele está desencadeando outras doenças, se elas são sérias também, né? E fazer o tratamento preventivo e o tratamento curativo mesmo das doenças. Apesar que eu gostaria de citar uma coisa, a psoríase não tem cura. Eu ia perguntar isso Ela agora. tem controle somente. Nós ainda não conseguimos atingir um medicamento que promovesse a cura da psoríase. Mas eu posso garantir para você que, de acordo com os simpósios internacionais que eu tenho participado, a gente tem notado que as pesquisas estão muito acentuadas nesse sentido e que alguns medicamentos já começam a atuar na estrutura genética do paciente. Então, pode ser que tenha uma luz no final do túnel.